Você já toca o básico no violão e gostaria de começar a improvisar, gostaria de começar a solar, gostaria de aprender a tocar melodias no teu violão, gostaria de se destacar da maioria dos violonistas que já tocam o básico, mas não sabem fazer esses assuntos que eu acabei de falar pra você, solar, improvisar, começar a criar arranjos em solos? Então fica comigo até o final dessa aula, porque hoje eu vou te explicar os 3 pilares mais importantes para você começar a tocar melodias de qualquer música no teu violão, ou então a dar os primeiros passos em rumo a um violonista que improvisa. Caso você não me conheça, eu me chamo Carlos, sou mentor de violonistas que já tocam o básico e querem evoluir o próximo nível. Já se inscreve nesse canal aí porque toda semana tem aula nova. Então agora vamos para a aula sem enrolação, que eu preparei um conteúdo muito bom. Para que a gente comece a improvisar no violão sem travar, a gente vai precisar saber o princípio de um acorde. Um acorde nada mais é do que a junção de 3 ou mais notas. Ele é composto por 3 notas ou mais. A gente, partindo do princípio que ele é composto por 3 notas, a gente tem que entender que ela é fundamental, terça e quinta. Por exemplo, o dó maior. A gente vai ter fundamental, que é dó, terça, a gente vai contar até 3, por exemplo, dó, ré, mi, a terça de dó é mi, e a quinta de dó a gente conta até 5, dó, ré, mi, fá, sol. Então a gente vai ter fundamental, terça e quinta, dó, mi e sol. Quando eu estiver improvisando, a gente vai poder repousar nessas notas, a gente vai poder dar uma ênfase maior nessas notas, e isso vai facilitar. Entender isso, essas 3 notas por acorde, vai fazer com que a gente tenha mais familiaridade na hora de improvisar e mais assertividade quando a gente estiver tirando algo de ouvido, porque os compositores usam muito isso. Eles dão ênfase nessas notas, eles começam as melodias nessas notas, eles vão finalizar muitas vezes o trecho melódico dentro dessas notas, ou a fundamental, ou a terça, ou a quinta. Eles vão finalizar as músicas muitas vezes nessas 3 notinhas. Então, quando a gente está improvisando, por exemplo, eu vou colocar uma música aqui, ó, tem os acordes de sol, ré, lá menor e dó. Se eu vou tocar uma música que tem essa sequência de acordes, então eu tenho que saber qual é a composição do sol maior, do ré maior, do lá menor e do dó maior. Então é muito importante que você tenha um mínimo conhecimento de teoria musical. Você vai precisar entender o que compõe esses acordes para conseguir improvisar em cima deles, porque senão vai ser uma improvisação sem sentido nenhum. E quando você improvisa sem sentido, as pessoas conseguem perceber que isso não está ficando legal. Então eu vou dar um exemplo para vocês da gente improvisando nessa seguinte estrutura aqui, ó, do sol, ré, lá menor e dó. Primeiro eu vou fazer o improviso, dando ênfase nas 3 notinhas que compõem esses acordes, caso você não entenda sobre isso. Aqui no YouTube tem um monte de vídeo ensinando, eu não quero trazer mais assunto para tua cabeça, mas eu quero te dar direcionamento e clareza em relação ao que você deve estudar. Então, sem enrolação, vamos para o improviso. Sol, ré, lá menor, agora o dó. Repousei no sol, repousei na nota ré, repousei na nota lá, repousei na nota dó, repousei na nota sol, repousei na nota ré, repousei na nota dó enquanto acontecia o lá menor. Como assim, Carlos? Como é que isso faz sentido? Quando eu repousei na notinha dó, que fica bem aqui na 8ª casa da primeira corda, aqui é um dó, e o acorde que estava acontecendo é um lá menor. Só que na composição desse acorde, lembra que a gente está falando das 3 notas. Cada acorde tem 3 notas que eu posso repousar. A nota dó é uma nota que compõe o lá menor também. O lá menor ele é composto por lá, dó e mi. A tríade, as 3 notas que compõem o lá menor é lá, dó e mi. Então eu posso repousar em qualquer uma dessas notas que vai ficar bem legal a sonoridade disso. Então por isso que eu repousei na nota dó. O próximo acorde vai ser um dó maior e eu posso repousar aonde? Ou no dó, ou no mi, ou no sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Tônica, terça, quinta. Fundamental, terça e quinta. Então todos os acordes vão ter essas notas na sua estrutura e isso vai facilitar muito na hora que eu estiver escolhendo as notas
no qual eu vou tocar. É como se eu criasse um fragmento melódico e depois de criar esse fragmento melódico eu vou repousar ou na tônica, ou na terça, ou na quinta. E isso com todos os acordes. Segundo ponto que eu gostaria de reforçar é use padrões, sejam esses padrões melódicos ou rítmicos. Isso vai ajudar bastante na hora da criatividade. Como assim? Por exemplo, um padrão melódico que eu poderia criar, eu vou criar agora algum aqui e aí eu vou explicar para você. Ó, por exemplo. Eu criei. E aí eu vou finalizar em notas diferentes, dependendo de qual acorde esteja acontecendo. Isso vai fazer com que aquilo que eu esteja tocando fique muito mais digerível para o cérebro, porque ele vai pensar, nossa, que interessante essa sonoridade, já que esse elemento do padrão, o nosso cérebro ele gosta muito de padrões, então um padrão vai gerar previsibilidade. Ao invés de você ficar tocando sempre coisas aleatórias, você repete algo. Eu dei o exemplo de um padrão melódico, mas eu posso dar um exemplo de um padrão rítmico, por exemplo. A gente vai dar uma ênfase muito grande aqui e vou criar algum padrão rítmico. Esse tá-tá, 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 tá-tá é um padrão rítmico. Eu tô repetindo o mesmo rítmico, tá-tá, tá-tá. E esses daqui são só exemplos, mas na vida real a gente vai utilizar esses padrões em músicas conhecidas. Eu vou pegar padrões de melodia que existem nas músicas e aí eu adapto pro meu improviso. Eu me aproprio de elementos que já existem e a partir daí eu crio algo novo. O improviso nada mais é do que, com base nas tuas experiências passadas, você vai estar criando. E não tem como improvisar bem se você não tem padrões, não tem referências, não sabe músicas, porque senão você não vai ter o que tocar. É como se fosse aquele ditado da boca fala do que o coração tá cheio. É muito importante que você, como um violonista que já domine o básico, comece a dedicar um tempinho agora para estudar escalas, porque tudo isso está dentro de uma estrutura melódica, que inclusive é o nosso terceiro ponto. Aprenda escalas. Não tem como você ficar bom em improviso, em tocar de ouvido, em realmente se destacar no violão se você não domina as escalas, porque as escalas são a base da música. O campo harmônico vai surgir da escala, a questão das melodias de qualquer música vai surgir de uma escala. Inclusive nos últimos vídeos eu tenho falado que toda melodia está dentro de uma escala, porque isso é muito real. Toda melodia está dentro de uma escala. Se você quer improvisar melodicamente, você precisa aprender escalas. E se você quer aprender escalas com propriedade, eu tenho um treinamento chamado Descomplicando a Teoria Musical, aplicado 100% ao violão. E só quem tem acesso a esse treinamento é quem está na mentoria Evolução. E eu tenho certeza que na mentoria Evolução eu consigo te acompanhar pelos próximos meses para que você se destaque no violão, consiga evoluir com suporte, com acompanhamento. Porque se você já fez cursos, provavelmente se você está me acompanhando aqui, você já toca, já fez cursos, já maratonou o YouTube e percebeu que você ficou parado em um platô, não conseguiu evoluir, não conseguiu avançar. Você precisa de suporte, de perto, não de aulas que já estão gravadas e 100% duras, fixas. Elas não mudam, porque uma vez que foi gravada não tem como você perguntar para o professor, pelo menos aqui na internet não tem isso no sistema de cursos. É por isso que atualmente eu só estou oferecendo mentorias, porque eu consigo te acompanhar de perto. E caso não faça sentido para você, eu não vou aceitar você como mentorado. Você passa para participar da mentoria Evolução por um processo seletivo, onde você vai responder algumas perguntas e com base nas suas perguntas eu vou escolher se você pode ser um mentorado por mim ou não, se não faz sentido nenhum, se ainda não está no momento. É muito comum que eu não aceite as pessoas, inclusive, dependendo de como você responde aquelas perguntas. Então, se você tem interesse, no primeiro link da descrição eu vou deixar ali um formulário para você preencher e você vai dominar esses 3 pilares aqui que eu expliquei nessa aula e aprender muitas mais coisas, porque isso daqui é só um pouquinho do que a gente pode explorar tocando violão.
Então, se você tem interesse já, clica aí e se inscreve na Mentoria Evolução. Muito bom te ter aqui e até o próximo vídeo.